Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Pontos característicos do vício das drogas. A partir da perspectiva ayurvédica, a falta de alegria na vida da pessoa é a causa mais importante, bem como o efeito fundamental do vício. Mas existem também certos indícios do uso habitual das drogas que são visíveis na vida cotidiana do viciado. É importante dar atenção a eles, tanto para efeito de diagnóstico, quanto em função do que eles revelam a respeito da psicologia do viciado. A lista das drogas potencialmente viciadoras é extremamente longa e existem muitas distinções a serem feitas entre as características biológicas, psicológicas e sociais das diversas substâncias. A cocaína em pó, por exemplo, é, por via de regra, uma droga da classe média ou da classe alta, e seu efeito sobre o corpo difere da cocaína do rock ou crack, que é vendida em unidades mais baratas e é mais popular entre as pessoas de menor poder aquisitivo. As anfetaminas são frequentemente usadas tanto por motoristas de caminhão de longas distâncias quanto por estudantes universitários, enquanto o uso de opiáceos, como a heroína, está presente até certo ponto em praticamente todos os segmentos da população. Mas apesar das diferenças entre as diversas drogas e as pessoas que as usam, certos elementos característicos são comuns ao vício em geral. Por conseguinte, em vez de considerar individualmente cada droga ou analisá-la em função da sua classe farmacológica, vamos nos concentrar nesta sessão nas características comuns ao comportamento de vício como um todo. À semelhança do que ocorre com o álcool, o uso das drogas com um objetivo recreativo ou para alterar a mente tem feito parte da cultura humana há milhares de anos. A análise de tabuinhas de barro, produzidas há quase 7.000 anos no reino da Suméria, no Oriente Médio, revela uma palavra hieróglifica para ópio, e o contexto sugere que essa palavra encerra conotações de alegria e júbilo. Existem também indícios de que os habitantes do lago na Suíça, cuja cultura data de cerca de 2.500 anos antes de Cristo, comiam sementes de papoula, que são a fonte natural do ópio e de seus derivados, como a heroína e a morfina. Entretanto, ao afirmar que o uso da droga existe desde os primeiros registros da história, não estou querendo dizer que o tolero. Na verdade, a tendência da sociedade humana de estigmatizar ou proibir certos comportamentos é tão antiga quanto o desejo de usar as drogas ou o álcool. Uma das primeiras expressões dessa tendência ocorre na história bíblica de Adão e Eva, que violaram a proibição de Deus comendo o fruto proibido da árvore do conhecimento. Por conseguinte, não podemos defender o uso das drogas simplesmente com base no fato de que isso é algo bastante natural para os seres humanos, porque também é natural para eles rotularem algumas ações de boas e outras de más. Não obstante, esses rótulos têm sido a miúde aplicados arbitrariamente, e o que era bom em um determinado século, com frequência, tornou-se indesejável em outro. Assim sendo, para discutirmos inteligente e objetivamente o uso das drogas, precisamos levar em conta tanto variáveis sociais e históricas como fatores médicos e psicológicos. O café, por exemplo, não é atualmente considerado uma droga ilícita na sociedade ocidental contemporânea,
apesar do fato de que o uso intenso do café pode causar problemas físicos e emocionais. Ao surgir pela primeira vez na Europa no século XVII, o café se tornou de imediato extremamente popular e as autoridades civis se esforçaram para regulamentar o seu uso e até mesmo proibi-lo. Isso demonstrou ser impossível, e os cafés se tornaram populares locais de reunião em todo o continente. Voltaire e outras figuras importantes do Iluminismo eram amantes do café, e o romancista francês Balzac morreu literalmente por causa do seu vício de café, que era tão pronunciado que ele chegou a consumir café sob a forma de uma espessa sopa. Hoje em dia, a dependência e até mesmo o vício do café são comuns nos Estados Unidos e na Europa, e podemos ver sintomas de abstinência claramente definidos entre os bebedores de café a quem é repentinamente negado o acesso à bebida. Mas nós consideramos o café uma bebida e não uma droga. Analogamente, grandes consumidores de chocolate e açúcar satisfazem muito dos critérios do vício das drogas, mas nós, intuitivamente, os colocamos em uma diferente categoria das pessoas que usam heroína ou cocaína. O fato de certas drogas serem ilegais é provavelmente uma parte fundamental da sua sedução. Ao escolher usar essas substâncias, o indivíduo rejeita os valores da corrente principal da sociedade e se separa deles, ingressando em um subgrupo cuja vida é definida pelo vício. Se amanhã a heroína ou a cocaína fossem legalizadas, o que não estou defendendo, acredito que a maioria dos viciados ainda encontraria razões para obter ilegalmente essas drogas, bem como os meios de fazê-lo. Os atuais critérios para o vício das drogas estão claramente definidos no Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais, quarta edição de 1994, publicado pela Associação Psiquiátrica Americana, e será proveitoso discutirmos individualmente cada um desses critérios de uma maneira sucinta antes de analisarmos o vício de substâncias específicas. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.